Boa noite a todos. Hoje nós iremos aí aqui juntamente em parceria com o colega Renê, promotor de justiça aqui no estado de Mato Grosso também, colega de Ministério Público, amigo, num projeto também de parceria com a editora JH Mizuno. Nós vamos, enfim, conversar a respeito dos princípios do direito penal para que a gente possa dialogar. Já vou acrescentar aqui na live já o colega Renê. O colega Renê venha até a sala aqui participar do nosso bate-papo. Estou vendo já aqui alunos. Boa noite, Renê. Grande, meu amigo Luiz Fernando Pipino. Como é que tá, meu amigo? Tudo bem? Boa noite. Como Tudo é que jóia? você está? Satisfação imensa, meu amigo. Mais uma vez aqui, dividir essa live contigo. É uma grande satisfação estarmos juntos aqui para mais esse bate-papo hoje aqui sobre os princípios do direito penal, Renê. Pelo menos os principais princípios. A ideia é a gente fazer um apanhado bem rápido sobre os principais princípios de direito penal, pessoal. E queria dizer a todos que é uma iniciativa da editora JH Mizuno, com o propósito principal de nós apresentarmos um pouquinho da nossa obra, nosso livro de Direito Penal, parte geral, resumos, escritos por mim e pelo Luiz Fernando Pipino, né, Pipino? Uma obra que foi feita com muito esmero, com muito carinho e com uma qualidade ou com um propósito voltado justamente para um conhecimento conciso, um conhecimento resumido do direito penal, mas sem perder, evidentemente, a necessidade de uma boa compreensão da matéria, voltada, portanto, para uma revisão geral do direito penal na parte geral e também voltada para o concurseiro, para aqueles que estão prestando concursos públicos. Queria cumprimentar aí o pessoal de Mato Grosso que está chegando, o Adriano Striker, nosso colega Wesley, Renê. Nosso colega e amigo Wesley também aqui, promotor. Grande Wesley, nosso amigo de corregedoria, satisfação, meu amigo. Referência, valoroso colega de Ministério Público. Brilhante. O Wagner Faccioni também está aqui. Wagner, satisfação, meu amigo, recebê-lo. A Ana Lígia, colega também de Mato Grosso. Adriano também presente aqui, já acenando também na live. Que bacana. Grande Adriano. Então, bom, pessoal, a gente vai fazer esse bate-papo, né, Pipino? Nós vamos tentar fazer de uma forma bastante simples, uma conversa verdadeira, um bate-papo, porque falar de princípios de direito penal é sempre muito gostoso, muito simples, porque ao mesmo tempo que a gente fala de uma matéria um tanto quanto teórica, é possível, dada a abertura do tema, fazer algumas incursões práticas. Então, a gente vai tentar aí fazer uma fala bastante simplificada sobre isso. Está aí o meu amigo Luciano Casarotti, promotor de justiça em Tocantins, presidente da associação de lá. Tudo bem, Lu? Como é que tá, meu amigo? Vamos esperar um pouquinho, Pepino, para o pessoal ingressar mais aí no grupo. Eu tenho visto aqui, Renê, servidores de Ministério Público, aqui Camila, eu vejo aqui a Ana Carol, aqui também promotora de Nova Mutum, nossa amiga, que aliás amiga de concurso, um grande abraço. Aí o nosso também alguns alunos, estou vendo alunos aqui. Francisco Dirceu, PGJ de Pernambuco. Grande Dirceu, como é que tá, meu amigo? Tudo jóia? Que bacana. Tenho visto aqui alunos também, Renê, da Faculdade de Direito, a FCARP, Faculdade Católica Rainha da Paz, lá de Araputanga, aqui em Mato Grosso também. Tenho visto alguns alunos aqui. A Pâmela já está aqui online também. Um grande abraço a todos esses alunos aí. Que legal. Contente aqui pela presença de todos. Tá aí o nosso amigo Rafael Kurkowski, também promotor em Sergipe, que é professor da casa da nossa escola, Fundação Escola de Mato Grosso. Grande satisfação, Rafa, você está aqui. Tá aí a nossa amiga Ludmila. A Lud, parceira também de luta aqui de Ministério Público. Professora, bastante engajada também nas matérias e na divulgação aí do conteúdo científico e acadêmico do direito. Nossa amiga Rosana. Um abraço aqui, pro Vinícius, de Biúna também, Renê, interior de São Paulo, perto da Grande São Paulo, ali em Biúna. Vinícius, um grande abraço também, presente aí online. Que bacana. Bastante gente participando, interagindo aí, Renê. Ao nosso amigão Carlos Henrique Richter, meu companheiro de viagens. Paulo Henrique Mota, nosso colega também de Mato Grosso. Mais alunos da FCARP lá, Renê, aqui a Camila Oliveira também, um grande abraço. Acaba de entrar aqui na live também. Kelvia, todos aí presentes, enfim. Tenho identificado muitos alunos aí, ex-alunos, né? Hoje já formados aí, operadores do direito aí, participando aqui da live de hoje, Renê. Estou tentando escrever aqui o tema. Princípios do direito penal, pessoal. Vou tentar fixar aqui para
que é só você que consegue fazer isso, Pepino? Fixar o tema? Eu não consigo, não. Tá, Você escreve, segura em cima com o dedo, ele vai apertar, vai aparecer o alfinete, aí você fixa o assunto. Vamos inserir aí. Enquanto o pessoal Aí o nosso entrando, amigo Fabson, como é que tá, meu amigo? Isso. A Januária também, A colega Kika, do Ministério tudo bom, Público, Kika? Como é que você tá? Olha o Fábio. O Fabson, figura. Aliás, é do time do Ministério Público, hein, Renê? O Fábio, aliás, é nosso lateral esquerdo aí no time do Ministério Público. Aí, lateral esquerdo, rapaz. Cabra, no torneio, reforço importante. todo torneio de futebol, ele faz a diferença nos torneios. Ele só não corre, mas é excelente reforço. Grande Wagner. O Wagner Cabilo sempre foi uma promessa de ir nos torneios e depois nunca vai, rapaz. Sempre desiste de última hora, nunca vi. Abandona a delegação, faz a inscrição, pede a camisa 10 e depois abandona a delegação no aeroporto, aí às vésperas do embarque. Ali. Desfalque, assim, que não se calcula o prejuízo. E fica por isso mesmo, rapaz. Impressionante. Grande Miguel. Karina Dalmolin também, aí, colega de MP. Muitos colegas do Ministério Público. O Marco Aurélio também, Renê, presente aí, ó. Ei, grande Marco Aurélio. Esse cara, vou falar pra você, viu? Muito a aprender com esse sujeito. Tenho um grande abraço pro Marco aí. Já dividimos a bancada de Ministério Público em algumas ações aí na vara do crime organizado. Um grande abraço ao Marco. Vocês estão ouvindo bem a gente? O som tá legal? Tá cortando? Tá tudo tranquilo? Como é que tá? Conexão aqui, acho que oscilou um pouco aqui, mas vamos lá. Beleza. Bom, pessoal, então a ideia é a gente fazer aqui algumas colocações. Normalizou? Tá tudo bem? Perfeito. Luiz Fernando? Tá, então vamos lá. Então nós vamos falar um pouco sobre os princípios do direito penal. Joia. É uma matéria que, como todos sabem, ela é importante. Primeiro porque ela situa a compreensão de vários institutos do direito penal, serve para que, a partir do estudo dos princípios, quem esteja manejando com o direito penal consiga compreender uma série de consequências dos institutos e das regras normativas colocadas de direito penal. Então é para isso que serve o estudo aprofundado dos princípios. E nós vivemos na era do pós-positivismo, em que os princípios, como todos sabem, gozam de normatividade, de imperatividade, tanto quanto as regras jurídicas. E é por isso que, inclusive, o professor Alexis desenvolve a tese de que os princípios são mandados de otimização, mas esses mandados de otimização não devem ser compreendidos como outrora fora, durante algum tempo pela doutrina tradicional, como se fossem recomendações e conselhos para aplicação, para a sua aplicação. Muito pelo contrário, os princípios, eles vinculam, eles normatizam o comportamento e isso acaba possibilitando que o direito penal seja, as decisões, ou o manejo do direito penal seja feita por meio também dos princípios. Então, é mais ou menos essa a grande importância do Instituto. Está aí o nosso grande amigo César Danilo Ribeiro Novaes, que é, sem dúvida nenhuma, um dos ícones do Ministério Público brasileiro, no que se refere à tribuna do júri, né, Pepino? Um grande orgulho nosso de tê-lo companheiro e tê-lo aqui na nossa live. Referência do júri para todos nós, né? Show de bola, meu amigo. Bom, nós vamos iniciar, então, falando do primeiro princípio de direito penal, aquele que, via de regra, inaugura o capítulo do assunto, que é o princípio da legalidade. E o princípio da legalidade, como todos sabem, está previsto no artigo 5º da Constituição, no artigo 5º, inciso 39 da nossa Constituição, e é o princípio que está contemplado logo no artigo 1º do Código Penal e estabelece que não há crime sem lei que possa defini-lo. Isso significa especificadamente que, em matéria de direito penal, é absolutamente necessário que o direito ou que as normas penais, sejam elas incriminadoras ou não, sejam estabelecidas, em princípio, apenas e unicamente por lei em sentido estrito ou lei em sentido formal. A lei ela deve ser emanada e suficientemente emanada pelo Estado para veicular direito penal, porque entende-se que o direito penal deve justamente conter um batismo democrático relacionado à estruturação de emissões de ordens pelo Estado constitucional de direito, e isso deve ser feito por meio da edição de leis. Então, é essa a grande, digamos assim, compreensão ou a grande razão de compreender que o princípio da legalidade estrutura o direito penal através
de leis. E o princípio da legalidade, como todos sabem, além de ser uma cláusula pétrea, ele acaba se desdobrando na necessidade de que a lei penal deva ter comandos certos e determinados, comandos claros, e que a lei, ao definir um comportamento como criminoso, deve fazê-lo de maneira taxativa, deve fazê-lo de forma a conformar a estrutura daquilo que o Estado quer como proibido de maneira muito bem clara, porque isso é uma garantia para o cidadão de que ele não vai vacilar no comportamento que o Estado não quer que seja praticado, porque o Estado entende que ele é ilícito. Então é mais ou menos essa grande necessidade de compreender o princípio da legalidade no direito penal brasileiro atual. Qual que é a grande complementação, Pepino, sobre o princípio da legalidade? Você que é um grande estudioso do direito penal também, meu amigo. Renê, nessa abordagem do princípio da legalidade, o que nós podemos pensar como crítica e como reflexão, já que por força, como você diz, do princípio da legalidade, de maneira bastante sintética, de que não há crime sem lei que o defina, de modo que apenas a lei pode criar infração penal e combinar a respectiva sanção. E nessa perspectiva de ideias, o que eu queria chamar a reflexão aqui, Renê, na nossa live, para que a gente possa conversar, é a respeito de uma decisão do Supremo Tribunal Federal, em junho do ano passado, pouco mais de um ano, numa ação direta de inconstitucionalidade por omissão, a de impromissão 26, também no mandado de injunção 4733, quando o Supremo Tribunal Federal criminalizou as condutas da homofobia e da transfobia. Veja que a homofobia e a transfobia não são, até hoje, criminalizadas, né? Não estão criminalizadas por lei, como apregou o princípio da legalidade. Então, o Supremo Tribunal Federal, numa atuação bastante proativa, né? O que nós chamamos aí de ativismo judicial mesmo, uma postura proativa, de modo a interferir na esfera de atribuição de competência de outro poder, acabou por criar um crime, ainda que, apesar de não existir lei penal incriminadora. Então, me parece, Renê, para que a gente possa refletir, e aí do ponto de vista crítico, mas me parece que essa decisão do Supremo Tribunal Federal, exemplo de ativismo judicial, feriu de morte o princípio da legalidade. Até porque são condutas criminalizadas, né, que o STF alcançou essas condutas para que fossem aplicadas a essas condutas a lei antirracismo, que é a Lei 7.716 de 89, para que fosse abraçada pela lei antirracismo e, a partir daí, a punição dessas condutas aí da homofobia e da transfobia. Então, é um exemplo de ativismo judicial e, do ponto de vista crítico, me parece que causou e feriu de morte o princípio da legalidade estrita, né? Já que somente a lei pode criar crime. Perfeito, Pepino, perfeito. E a gente sabe, compreende que o Supremo Tribunal Federal assim decidiu, porque entendeu que não havia aplicação de analogia em Malam Parte nessa situação, mas que haveria ali uma interpretação extensiva necessária e suficiente para a proteção do bem jurídico, discriminação, né, que ele não queria que a discriminação em face dessa comunidade ou dessas pessoas eventualmente atingidas pelo comportamento homofóbico sofressem qualquer tipo de discriminação. De todo modo, a crítica é muito bem-vinda, necessária, tanto que o próprio Supremo fixa um prazo, né, para que seja editada a lei posterior sobre o tema, e o que acaba, digamos assim, confirmando em muito as críticas feitas à decisão, como ela sendo um exemplo de ativismo judicial. Perfeito. E o que se critica é evidente que as condutas homofóbicas, né, a homofobia, são condutas dignas de reprovação e que merecem a especial atenção do Estado, mas que essas condutas, penso, devam ser criminalizadas por lei, né, e aí a atribuição exclusiva do Poder Legislativo. Perfeito, meu amigo. Bom, e o princípio da legalidade, como a gente sabe, ele se desdobra, ele se estende para a compreensão do chamado princípio da anterioridade. Como que Pepino, que a gente deve compreender o princípio da anterioridade e exatamente no que ele se distingue do da legalidade? Na verdade, eles estão atrelados, né? Porque não há crime sem lei que o defina, mas essa lei deve ser anterior. Então, não há crime sem lei anterior que o defina, né? Sem prévia cominação legal. Então, a lei penal incriminadora, evidentemente, ela deve ser anterior à prática do fato, né?
justamente porque a legalidade é conferir essa segurança ao cidadão, né, ao indivíduo, já que a lei anuncia o que se permite e o que não se permite, o que está proibido. Então, essa lei deve ser anterior, justamente para que as pessoas tenham o conhecimento e assim possam nortear a sua conduta e o seu padrão de conduta a partir da criminalização dessas condutas anteriores. Né? E decorre, evidentemente, da anterioridade, Renê, e a conclusão inafastável de que a lei penal ela é regida pelo princípio da extratividade. Porque a lei penal benéfica, ela retroage para alcançar fatos praticados antes de sua vigência e também ela ultraage para continuar estendendo a sua aplicação para fatos que foram praticados durante a sua vigência, porém mesmo depois de ter sido revogada. Então, o desdobramento da anterioridade é justamente a extra-atividade da lei penal mais benéfica. Ela retroage e ultraage. Perfeito. E como vocês podem todos perceber, tanto o princípio da legalidade quanto da anterioridade, eles visam prestigiar dois outros princípios importantes do direito do Estado, inclusive constitucional, que é o princípio da isonomia e o princípio da segurança jurídica. Na medida em que assim você confere segurança, você confere previsibilidade aos comportamentos considerados, então, ilícitos ou não pelo cidadão e, melhor ainda, né, ou também, consequentemente, não pode vir a punir um cidadão que agiu de uma forma em que o Estado não considerava aquele comportamento ilícito e depois passou a considerá-lo de maneira a surpreendê-lo, de maneira a acolhê-lo naquilo ou naquele momento em que ele agia de forma lícita, de forma legítima pelo Estado. Isso é muito importante, é um dos grandes temas cobrados em concursos públicos e um dos temas que, ao contrário do que as pessoas podem pensar, é extremamente recorrente e que a cada edição de cada lei penal, sobretudo hoje em dia, que as leis penais muitas das vezes têm um conteúdo híbrido, como é a lei anticrime, isso acaba necessitando de um estudo à luz desses princípios para verificar se essas leis terão eficácia retroativa, se terão, não terão eficácia a fim de atingir situações e comportamentos praticados antes da vigência da lei. E isso tudo resulta, sem dúvida nenhuma, uma série de divergências, uma série de complicações. Basta mencionar para os senhores que, por exemplo, a alteração do artigo 75 do Código Penal, que aumentou a pena máxima do Brasil para 75 anos de cumprimento de pena privativa de liberdade, isso acaba, em razão do princípio da anterioridade, criando uma série de divergências interpretativas a respeito de vários crimes praticados ao longo do tempo. Por exemplo, um crime praticado antes da vigência da lei anticrime com um crime praticado depois. E existem uma série já de posições doutrinárias a respeito do tema, e isso só demonstra o quanto é importante nós termos na ponta da língua o domínio sobre esses dois princípios. Mas nós vamos avançar. A nossa obra... Diga. Renê, só mais uma última observação, até porque eu acabei já a questão do princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica, porque parte da doutrina tem discutido e levantado a celeuma no sentido da aplicação da lei penal mais benéfica no período de vacatio legis, aos fatos praticados durante o período de sua vacatio. E aí parte da doutrina tem questionado. Aplica-se essa lei penal mais benéfica naquele fato praticado durante o período da vacatio? Né? E é evidente que não. Né? A lei, durante o período de vacatio, ela não produz nenhum efeito ainda. Né? Então, durante esse período de vacatio, a lei ainda não pode ser aplicada. Tem que esperar entrar em vigor, né? E entrando em vigor, aí sim ela retroagiria para alcançar esses fatos pretéritos. Excelente. Muito boa observação. Que é, inclusive, um ponto importante de ser objeto de perguntas que possam levar, perguntas capciosas, né, que podem levar o candidato a erro por conta de um detalhe contido na nossa legislação. Nós vamos aqui avançar. O nosso livro, a gente trata de vários princípios. Nós vamos tentar fazer um apanhado dos principais, para que, se fôssemos tentar falar de todos, provavelmente não daria tempo, tendo em vista que o Instagram ele exige que nós falemos aqui 50 minutos a 1 hora. Né? Então, nós vamos tratar do princípio da alteridade, ou o princípio da transcendentalidade. O que significa esse princípio, a grosso modo? Esse é um princípio importante que indica que, na verdade, não é possível que o Estado erija a categoria de crime comportamentos que não façam mal, não ofendam bens jurídicos pertencentes ao próprio titular deste bem jurídico, ou, de uma outra forma, de outra maneira de dizer,
o legislador só pode punir e só pode considerar como crime as ofensas a bens jurídicos alheios. Isso é importante porque isso implica na necessidade de que o Estado se arvore na proteção de bens jurídicos pertencentes aos cidadãos de uma maneira geral, mas que não atentem ou não violem comportamentos dos próprios cidadãos que possam ser convertidos em condutas relacionadas à autonomia de sua própria vontade. Então, essa é a grande razão de existir este princípio, o princípio da transcendentalidade ou princípio da alteridade. Você tem alguma colocação legal sobre o princípio, Pepino? Manda para a gente ver. Perfeito, Renê. Idealizado pelo jurista alemão Klaus Roxin, ninguém pode ser punido por ter causado mal apenas a si mesmo. O alicerce principiológico é esse, né? De ninguém pode ser punido por ter causado mal apenas a si mesmo. Por isso é que o suicídio e o ato de automutilação são fatos atípicos. O suicídio é um fato atípico, justamente porque essa conduta faz mal apenas ao titular do bem jurídico, né? Vida, no caso. Então, mas tem que se registrar, né? O artigo 122 do Código Penal, muito embora o suicídio e a automutilação sejam fatos atípicos, né? Por força desse princípio. Agora, a indução, instigação ou auxílio material, a prática dessas condutas aí está tipificada no artigo 122 do Código Penal. A conduta de induzir, instigar alguém a suicidar-se ou a praticar automutilação ou prestar-lhe auxílio material para que o faça. Aí encontra a adequação típica no artigo 122. E também é importante registrar, Renê, porque muitos já se questionou em concurso também, perguntas exigidas aí dos candidatos, né, para que estejam atentos, a questão da autolesão para fraudar valor de indenização ou para fraudar seguradora. Aquele que pratica a autolesão com o propósito de receber um valor indenizatório ou então um valor de seguro. Então, nesse caso, o comportamento é típico, é criminoso. Artigo 171 do Código Penal, parágrafo 2º, inciso 5º, justamente porque o bem jurídico tutelado aí pela norma não é a integridade física, né? Mas sim o patrimônio do segurador. Então, atenção aí aos alunos, né, que estão desafiando os concursos públicos dessa conduta típica descrita no artigo 171 do Código Penal. Outro exemplo também, Renê, se me permite, o artigo 184 do Código Penal Militar, que é a prática também da autolesão para a inabilitação ao serviço militar, porque o bem jurídico protegido aí pela norma é a regularidade do serviço militar e não a integridade física. Então, não há violação ao princípio da alteridade na tipificação desses comportamentos. Perfeito. Queria lembrar com o Cezinha. César, você está aí ainda, meu amigo? Quando nós éramos alunos lá no Complexo Jurídico da Damasio de Jesus, o professor Fernando Capês dava um exemplo engraçadíssimo, não é isso, César? Sobre a tentativa de suicídio em alguns países que combinavam como pena ao comportamento de tentativa de suicídio a pena de morte. Então era realmente uma punição, ou era um comportamento, uma previsão extremamente difícil de compreender a lógica da sistemática nesse caso. Mas a grande questão que se coloca sobre o princípio da transcendentalidade é sobre a possibilidade ou a constitucionalidade ou não da punição do crime do artigo 28 da Lei de Drogas, que é aquele crime que prevê o comportamento de o sujeito portar consigo ou guardar consigo uma quantidade de entorpecente, uma quantidade de substância entorpecente ou de drogas, né? E é aqui colocado da maneira como o Pino bem alertou, isso tem que chamar a atenção do candidato, porque esta é uma questão que pode ser objeto de muitas pegadinhas, de muitas perguntas capciosas nos concursos públicos, tendo em vista que, na verdade, e chama a atenção de todos para isso, o artigo 28 não criminaliza o uso, embora popularmente as pessoas acabam mencionando que o artigo 28 é um crime de uso de drogas. E ele não é um crime de uso, porque ao usar a droga, ao consumi-la, ao ingeri-la, ao inseri-la no seu organismo, a pessoa só ofende realmente o seu próprio organismo, razão pela qual não haveria que se falar em criminalização deste comportamento. Mas, se vocês observarem bem, os núcleos verbais empregados no tipo penal do artigo 28 denotam que estão criminalizadas as condutas que expõem o bem jurídico tutelado pela lei de drogas a uma deficiência, a um ataque por esta conduta de portar, de conter, de guardar consigo
estas substâncias entorpecentes, tendo em vista que o bem jurídico tutelado pela lei de drogas é a saúde pública. Não é isso, Pepino? Perfeito. São condutas, e isso alguns alunos sempre me questionaram em sala de aula, Renê, porque o artigo 28 da lei de drogas, como você bem disse, ele não elenca, dentre as suas ações nucleares, ele não elenca usar ou consumir a droga. Os 5 verbos descritos no correspondente tipo penal é adquirir, guardar, ter em depósito, transportar ou trazer consigo. São condutas anteriores e que facilitam a circulação da droga de modo a colocar em xeque a saúde pública, que é o bem jurídico protegido, tutelado pela norma. Então, o próprio ato do uso não é criminalizado, mas condutas que, de alguma forma, facilitam a circulação e a distribuição de droga, colocando a saúde pública em perigo, e por isso, e daí, a criminalização, e daí não falar-se em ofensa ao princípio da alteridade. Grande professor Sandro, promotor de justiça lá em Sergipe. Satisfação, meu amigo, recebê-lo aqui. Grande abraço, saudação. E em breve nós estaremos aí conversando num webinar com o pessoal do Sergipe, meu amigo. Bom, vamos falar então agora, Pepino, sobre o princípio da adequação social. É um princípio um tanto quanto polêmico, porque ele pretende colocar à frente das normas jurídicas, das regras jurídicas, alguns valores considerados extrajurídicos, a ponto, inclusive, de determinar se há ou não comportamento criminoso nessas atitudes, né? Então, pelo princípio da adequação social, não devem ser considerados como criminosos ou reprováveis os comportamentos socialmente aceitos, habitualmente aceitos ou, digamos assim, reiterados e que contam com uma complacência popular e social razoavelmente grande. O princípio da adequação social, ele não está previsto, redigido na legislação. Ele foi desenvolvido pelo professor alemão Hans Welzel, e ele é importante porque ele cria, ele desponta, ele demonstra algumas falhas, sem dúvida nenhuma, do nosso positivismo, mas ele não é tão aceito e é criticado justamente porque ele cria uma abertura um tanto quanto insegura para que o cidadão compreenda o que é e o que não é ilícito sob o ponto de vista do direito penal. E isso, inclusive, resulta, né, isso, Pepino, em alguns já julgados nos nossos tribunais superiores a respeito de comportamentos que a Renê, eu não estou te ouvindo aqui. Houve uma interferência aqui, uma oscilação de sinal. Está me ouvindo, Renê? Pronto, voltou? Estabeleceu o sinal, Renê. Estabeleceu o sinal. Beleza. Então, vamos lá. Vamos tratar de alguns exemplos aí sobre o princípio da adequação social, Pepino. Qual que vem à sua mente? Qual que a gente trata na obra para o pessoal se aperceber do princípio? Assim, um exemplo, Renê, largamente apontado em doutrina é o trote acadêmico, né? Em que aquela conduta que os veteranos, né? Enfim, acabam praticando algum tipo de constrangimento, violência física, né? Nos chamados bichos, né? Os que estão, enfim, ingressando aí na faculdade, na universidade. Então, um exemplo apontado em doutrina é o trote acadêmico, que estaria aí absorvido, né? Pelo princípio da adequação social, né? Mas, antes de alargar mais exemplos, Renê, só me permita uma crítica para reflexão, e aí a gente aponta os exemplos e vai tracejando alguns casos práticos e pontuais. Porque nós temos que refletir também que o princípio da adequação social ele tem 2 entraves jurídicos. Ele tem 2 celeumas jurídicas que ele precisa ser contornado, refletido, para que a gente possa compreender melhor a questão. Primeiro, quando se aplica o princípio da adequação social e deixa de se considerar criminosa uma conduta formalmente considerada como tal, em última análise, você permite que um costume acabe revogando uma lei, o que não se admite pela lei de introdução às normas do direito brasileiro, porque só lei pode revogar lei. Então, o primeiro ponto, a adequação social, de alguma forma, acaba violando o princípio da continuidade das leis. Porque o trote acadêmico é uma lesão corporal leve.
mas não deixa de ser a prática de uma lesão corporal. Então, é um costume que, na prática, acaba revogando a lei e ferindo de morte aí o princípio da continuidade das leis. E o segundo ponto é que quando o judiciário, por força da adequação social, acaba descriminalizando determinada conduta, né, não considera criminosa, acaba também por, em última análise, violar a separação dos poderes, porque o Poder Judiciário deixa de considerar crime aquela conduta que formal e materialmente está assim considerada pelo Legislativo. Então, o princípio da adequação social ele tem alguns entraves, é evidente que tem sido aplicado, ele é de aplicação reiterada em algumas hipóteses aí, pelo Poder Judiciário, mas ele tem alguns entraves jurídicos que a gente não pode deixar de discutir. Era essa pontuação, Renê, que eu gostaria de observar. Perfeito. De todo modo, para vocês terem uma ideia, grande Rodrigo Monteiro, amigo do Espírito Santo, está aqui. Satisfação, meu amigo, recebê-lo aqui. A Alessandra, minha esposa, também está acompanhando nossa live. Meu amor, um beijo para você. Vamos seguir aqui. Declaração ao vivo, hein, Renê? Declaração ao vivo, hein? Vamos seguir, então, e dizer sobre que o princípio da adequação social já foi testado. Diga. É isso. Segue, pode seguir. Depois pode ir. Eu ia dizer o seguinte, nós trabalhamos no nosso livro 2 precedentes interessantes que se referem a 2 crimes que, infelizmente, contam com um beneplácito muito grande da doutrina brasileira e da comunidade brasileira, que é o crime de, primeiro deles, manutenção de casa de prostituição, que é uma conduta que ainda continua tipificada no artigo 229 do Código Penal, e, em razão disso, ainda merece a reprovação penal necessária, e segundo o qual o próprio Supremo Tribunal Federal já declarou que não foi ou não deve ser revogado ou desconsiderado à luz do princípio da adequação social e, portanto, é um comportamento ainda reprovado licitamente pelo Código Penal, né? E, além disso, temos o crime de violação de direito autoral, previsto no artigo 184, parágrafo 2º do Código Penal, porque já chegou a se cogitar que, devido à multiplicidade, ou, digamos assim, a aceitação junto à comunidade social de que os comportamentos de aquisição e de produtos piratas ou o fomento e a troca de produtos pirateados pudesse, de algum modo, levar à flexibilização desse tipo penal. Então, prevalece que não. Isso, inclusive, foi objeto de uma súmula 502 do STJ, razão pela qual hoje prevalece o entendimento de que o princípio da adequação social, como colocou muito bem o Pepino, não deve levar a uma desconsideração às leis de um modo geral. Esse princípio, pessoal, ele teve uma importância muito grande no desenvolvimento da teoria da imputação objetiva e no funcionalismo penal, né? Desenvolvidos inicialmente pelo professor Klaus Orksin, e que serviu justamente para, digamos, adequar algumas das premissas a respeito do risco proibido, risco permitido, incremento do risco permitido, incremento do risco proibido. Isso é tudo, esses princípios, esse princípio especificadamente acabou sendo útil para o desenvolvimento do funcionalismo do direito penal, que é a escola de pensamento predominante nos tempos de hoje, não é isso? Bom, vamos tratar então agora, Pepino, sobre um outro princípio importante do direito penal, que vai nos permitir compreender o fenômeno conhecido como nomorreia penal. Nomorreia penal, hipertrofia penal ou panpenalismo penal. Vamos lá, pessoal. O que é, Pepino? O que é exatamente o princípio da intervenção mínima? Eu estou achando que eu estou falando demais, eu quero ouvir a sua voz. Não, vamos lá, tá? O bate-papo tá bacana, Renê. Essa interação. Você só tem que rolar a bola mais para mim para fazer gol nos campeonatos. Pô. Tá muito fominha nos campeonatos. O princípio da intervenção mínima, Renê, ele pode ser resumido pela expressão última ratio. O direito penal ele deve ser a última razão, o último mecanismo, um instrumento para proteção de determinado bem jurídico. Ou seja, o direito penal ele só deve interferir e atuar, selecionar comportamentos quando os outros ramos do direito se mostrarem ineficazes para resolver aquela problemática, para proteção de determinado bem jurídico. Ele não pode ser, o direito penal não pode ser usado, o uso e o abuso do direito penal para criminalizar toda e qualquer conduta, né? Já que ele atua ali mesmo como a última razão, a última ratio. E por isso daí, Renê, decorrem os subprincípios, né? 2 subprincípios. O da fragmentariedade, porque o direito penal é fragmentário, é o que a doutrina chama das ilhas de tipicidade. São aqueles comportamentos criminosos
minuciosamente selecionados pelo legislador. São aqueles comportamentos típicos, só determinadas condutas são típicas. São as ilhas de tipicidade que vai selecionando os comportamentos que merecem a reprovação do direito penal, por isso fragmentado. E também o subprincípio da subsidiariedade. O direito penal é subsidiário, por isso chamado de soldado de reserva, porque só atua quando os outros ramos do direito são inoperantes. E a partir daí, René, já que você introduziu a questão da hipertrofia penal, e essa é a crítica, te devolvo aí a palavra para que a gente possa refletir sobre o uso, muitas vezes indiscriminado, da legislação penal, a criação indiscriminada aí de condutas criminosas. Exatamente porque há um certo desrespeito, sobretudo do legislativo brasileiro a respeito do direito penal, ele acaba sendo empregado, ele acaba sendo utilizado para a tipificação de comportamentos considerados, digamos assim, não tão nobres assim para serem objeto de uma lei penal. Isso acaba frutificando no uso exagerado do direito penal, numa, digamos, uma utilização exagerada do direito penal para a tipificação de determinados crimes, como acontece, inclusive, no crime que a gente menciona no livro, que é o crime do artigo 41b, parágrafo 1º do Estatuto do Torcedor, que prevê como crime a promoção de tumulto e a prática e incitação de violência num raio de 5.000 metros ao redor do local da realização do evento esportivo. Ou seja, como vocês percebem, é um comportamento que poderia ser muito bem abarcado pelos outros tipos penais já vigentes no direito penal, como lesão corporal, como até, inclusive, a incitação ou a apologia ao crime, mas que foram assodadamente tipificados em um crime especial no Estatuto do Torcedor, e isso acaba permitindo ou possibilitando essa espécie de hipertrofia penal que cria, sem dúvida nenhuma, uma poluição dificultando a compreensão e o conhecimento de todas as normas penais. Me lembro, inclusive, daqueles tipos penais extremamente exóticos previstos na lei dos crimes ambientais, que também são objeto de uma crítica severa da doutrina a respeito do mau uso do direito penal. Na verdade, também que o direito penal ele sofreu com o tempo, com o avanço dos anos, uma expansão muito significativa, expressão inclusive utilizada pelo professor Silva Sanches, que significa justamente a utilização do direito penal para a tutela de bens jurídicos novos, bens jurídicos que antes não tinham sido objeto de uma captura, de uma importância do legislador, e que acabou levando, sem dúvida nenhuma, a um aumento de tipos penais, e esse fenômeno ele é comum no mundo todo. Mas o princípio da intervenção mínima ele tem a importância de mostrar ainda ao legislador a necessidade de que o direito penal, justamente por ele ser ainda uma instância de controle social extremamente incisiva e severa, que ele deve ser utilizado com comedimento, com cautela, justamente para justificar a sua força de controlador, né? Uma força sobre o comportamento ilícito que lhe é inerente, que lhe é comum. Aliás, o princípio da intervenção mínima, ele se relaciona, mas não se confunde, não é isso, Pepino? Com o princípio da ofensividade ou o princípio da lesividade que nós vamos tratar a partir de agora. René, só me permite encerrar o da intervenção mínima, porque nós comentamos ainda que rapidamente a respeito do subprincípio da fragmentariedade, e eu queria deixar aqui uma dica aos alunos de uma expressão que foi cobrada já em prova de concurso público, da fragmentariedade às avessas, que nós tratamos em nosso livro também, em prestígio aos concurseiros, né? Porque foi um tema já lançado em concurso público. E o que se entende por fragmentariedade às avessas? Ocorre quando um comportamento até então típico, até então relevante para o direito penal, ele deixa de interessar o direito penal, ou seja, abolice o crime, ele deixa de interessar o direito penal, mas continua tutelado por um outro ramo do direito. O exemplo clássico é o crime de adultério, que foi revogado pela Lei 11.106 de 2005, abolice o crime, é uma conduta que deixou de ser considerada pelo direito penal, mas continuou sendo considerada um ilícito de natureza civil, continuou sendo tutelado pelo direito civil. Então, isso é o que se entende por fragmentariedade às avessas.
Grande Antônio Sérgio Cordeiro Piedade, promotor de justiça do Estado de Mato Grosso, tribuno exemplar do nosso Tribunal do Júri. Antônio Sérgio, uma satisfação tê-lo aqui. O Antônio Sérgio é o autor, juntamente com a colega Ana Carolina, do volume relacionado a processo penal dessa coleção de resumos da editora JH Mizuno. Uma alegria, meu amigo, tê-lo aqui, viu? É sempre uma satisfação. Quiser mandar algumas colocações aí para a gente, vai ser sempre muito importante as suas considerações e os seus auxílios aí. Bom, pessoal, falando então sobre o princípio da ofensividade e da lesividade. Via de regra, o que significa esse princípio? O princípio quer impor ou quer ensinar que o direito penal só deve ser chamado a campo, o direito penal só deve agir, as normas penais só devem estar efetivamente apostos para serem utilizadas quando o comportamento desenvolvido pela pessoa, o comportamento previsto na norma, realmente causar uma lesão efetiva ou, ao menos, expor o bem jurídico tutelado por aquela norma a um perigo de lesão. E esse perigo de lesão deve ser algo aferível, não pode ser algo completamente imaginado, não pode ser algo completamente presumido. Este princípio ele é caro, ele é muito importante porque ele evita justamente que sejam tipificados comportamentos que encontram-se, por exemplo, na esfera ainda da intenção, na esfera do desejo, na esfera mental do cidadão que esteja eventualmente planejando praticar uma certa infração, e essa ideia se resume na expressão penseiro não paga gabiela, que é justamente no sentido de que o cidadão não pode vir a experimentar qualquer tipo de retaliação, restrição a direitos seus por conta dos seus pensamentos, porque dos pensamentos, além de serem, ainda por enquanto, indevassáveis, eles são muitas das vezes inócuos para a ofensa dos bens jurídicos. Então essa é a ideia que encontra-se no princípio da ofensividade. Alguma colocação, Pepino, que a gente procura mencionar? Renê, é por força desse princípio que uma parte da doutrina, uma parcela doutrinária, entende pela inconstitucionalidade dos crimes de perigo abstrato, justamente porque não há uma efetiva lesão, nem um perigo concreto de lesão ao bem jurídico tutelado pela norma. No entanto, como todos nós sabemos, tem predominado o entendimento em sentido diverso, né, pela constitucionalidade, sim, dos crimes de perigo abstrato, porque determinadas ações incriminadas, à luz da experiência cotidiana, são perigosas. Né? Por isso que justificada está a construção legal, então, os crimes chamados, né, os crimes de perigo abstrato, são, sim, constitucionais e não ofendem o princípio da ofensividade. Mas fica aí a discussão jurídica e doutrinária a respeito do tema registrado. É isso aí, Fábio, bem colocado. Esses perigos de lesões podem ser concretos ou abstratos. Sim, podem ser, como o Pepino acabou de mencionar, embora haja setores da doutrina e alguns julgados ou outros, justamente mencionando da impossibilidade, da inconstitucionalidade de serem tutelados bens jurídicos comportamentos, na verdade, que só praticassem ou que produzissem perigos abstratos ao bem jurídico tutelado. Todavia, como o Piro bem colocou, esse é uma discussão que, na prática, quase não se vislumbra mais a sua relevância, porque os comportamentos que violam tipos penais, que têm como bens jurídicos, nos tipos penais que tem na sua descrição redacional, comportamentos que violam perigo e que geram perigos abstratos, têm sido naturalmente acolhidos pela doutrina e pela jurisprudência como tipos constitucionais. Perfeito, Renê. Só mandar um abraço para a professora Carla de Anápolis também, que está nos acompanhando aqui, registrando a presença. Professora Carla, um grande abraço, obrigado pelo prestígio e pela participação. Olá, Carla, tudo bem? Já divulgou algumas promoções do nosso livro, uma alegria, meu amigo. Alexander também tem acompanhado algumas lives, satisfação tê-lo aqui nesta live também. E a gente vai falar, então, também relacionados, também é um princípio concatenado a esses que nós já mencionamos, o princípio da exclusiva proteção do bem jurídico. Esse princípio, Pepino, ele diz respeito ao que exatamente, meu amigo? De que o direito penal ele tem que se preocupar com os bens jurídicos fundamentais para a preservação do ser humano e do corpo social. Ele não se destina a proteger
valores morais, religiosos, ideológicos, mas tão somente que o direito penal deva se ocupar daqueles bens jurídicos fundamentais para a preservação da própria sociedade, como, por exemplo, a vida, patrimônio, a dignidade sexual, enfim, são os bens jurídicos essenciais e fundamentais para a convivência harmônica dos cidadãos. Perfeito. Se fosse pensar num exemplo para que as pessoas memorizassem bem a aplicação deste princípio, me lembro do comportamento de incesto. O comportamento de incesto no Brasil ele é atípico, sob o ponto de vista do direito penal. Em alguns países ele é até criminalizado, considerado um comportamento nocivo para o desenvolvimento das relações familiares e, consequentemente, do desenvolvimento social. Mas no Brasil ele não reúne condições necessárias para chamar a atenção do legislador a ponto de ser erigido a um crime, a um comportamento tipificado na nossa legislação. Bom, nessa mesma linha, vamos dar um destaque sobre o princípio da personalidade, Pepino. O princípio da personalidade que está previsto na nossa Constituição, no artigo 5º, inciso 45. O que ensina, em que desemboca o princípio da personalidade, meu amigo Luiz Fernando? Renê, também de base constitucional, de alicerce constitucional, como você já ponderou aí no artigo 5º, de que ninguém, por força desse princípio, ninguém pode ser responsabilizado por uma conduta praticada por terceiro, por outra pessoa. E de modo que também a pena, a partir daí, a pena não pode passar da pessoa do condenado. Ou seja, a responsabilidade penal ela é personalíssima e, portanto, Renê, intransmissível. Esse é o princípio da personalidade em linhas gerais e de maneira bastante resumida. Perfeito, e isso me dá a deixa para explicar um pouquinho para o pessoal de uma das funções contidas no artigo 28A do Acordo de Não Persecução Penal, da confissão. Aquela confissão qualificada e circunstanciada, requisito do Acordo de Não Persecução Penal, busca justamente evitar isso, Pipi, que alguém assuma a responsabilidade no lugar de outra pessoa, seja de maneira maliciosa, ou seja até por erro dessa mesma pessoa, do próprio sistema de persecução penal. E isso é combatido, de uma certa forma, por meio dessa confissão, na medida em que a legislação exige que essa confissão seja circunstanciada, e é esta característica dessa confissão que permitirá ao membro do Ministério Público, a partir do contraste entre as informações contidas no inquérito policial e as informações trazidas na confissão, de verificar se aquela pessoa efetivamente, realmente praticou aquele delito, ou se ela está tentando, como se diz no jargão popular, engabelar as autoridades públicas. Então, vejam como esse princípio acaba tendo aplicações e explicando alguns institutos novos, como é a confissão contida no Acordo de Não Persecução Penal. Esse princípio da personalidade me parece umbilicalmente ligado ao princípio seguinte, né, Pepino? Que é o princípio Exato. da responsabilidade penal subjetiva, que é um princípio importante porque ele implica na necessidade, como todos sabem, inclusive está contido num dos axiomas do professor Ferrajoli, os axiomas do garantismo penal, que implica na necessidade de que alguém só pode ser efetivamente responsabilizado por um crime no Brasil caso ele atue efetivamente com um elemento subjetivo, com dolo ou culpa, e em todo o sistema normativo penal brasileiro, ele é assentado sobre esta base, sobre a necessidade de que, para alguém ser responsabilizado criminalmente, há necessidade de ser exercido um juízo de censurabilidade sobre a sua conduta, um juízo de culpabilidade capaz de justamente identificar que ele agiu com dolo, seja dolo direto ou dolo indireto, ou com culpa em qualquer uma das suas modalidades, a imprudência, a negligência ou a imperícia. Então, esse princípio é crucial para estabelecer a necessidade de que alguém só pode ser punido criminalmente no Brasil a partir de um comportamento que ele desejou ou que ele agiu culposamente para a sua realização. Perfeito, Renê. Daí a expressão doutrinária, e também largamente apontada em doutrina, de direito penal da culpa, porque só admite a responsabilização se o agente atua com dolo ou culpa, já que não se admite a responsabilidade penal objetiva, sem dolo e culpa. E, nesse aspecto, aí merece também uma observação de um resquício, muito embora não seja admitida a responsabilidade penal objetiva, né?
Há um resquício que a doutrina tem apontado como exemplo na legislação penal, o crime de rixa qualificado. No artigo 137, parágrafo único, a rixa qualificada ou rixa complexa, se resulta a morte ou lesão corporal grave entre algum dos rixosos, todos responderão pela forma qualificada, ainda que não tenha dado causa ao resultado qualificador. Então, a doutrina tem apontado esse exemplo, a rixa qualificada, como sendo um resquício de responsabilidade penal objetiva, já que permite a responsabilização pela forma qualificada, ainda daqueles rixosos que não deram causa ao resultado qualificador. Fique aí, então, essa consideração a respeito desse princípio. Perfeito. É claro, como colocou aí o Jabson, é claro que todas essas questões são objeto de uma investigação, e a investigação que tenha suficiência, competência para trazer aos autos elementos suficientes para que a persecução penal consiga identificar os elementos subjetivos da prática dos ilícitos e esse elemento subjetivo ser devidamente descrito, né, eventualmente, na peça inicial acusatória. Bom, pessoal, vamos falar então agora do último princípio que a gente se prontificou a falar, que também é o princípio derradeiro na nossa obra que nós estamos aqui comentando, que é o princípio da insignificância ou da bagatela. Princípio extremamente complexo, que envolve a necessidade de uma compreensão bastante rica. Claro que nós estamos aqui fazendo uma live específica e sobre um panorama, um sobrevoo geral dos princípios do direito penal, mas o princípio da insignificância ele tem uma série de questionamentos práticos e, sobretudo, na esfera dos concursos públicos. Grosso modo, o princípio da insignificância quer dizer o seguinte, que o direito penal não deve se ocupar dos comportamentos e das condutas que não causam lesão e nem geram perigo efetivo para os bens jurídicos tutelados por aquela norma penal. Ou seja, as normas e os comportamentos ínfimos, incapazes de, por si só, não só de não lesar, mas de expor minimamente a algum perigo esses bens jurídicos, levariam à impossibilidade de caracterização do crime, do crime descrito naquela norma penal. Então, o grande exemplo colocado pela doutrina seria a subtração de uma caneta no escritório em que o empregado trabalha. Essa caneta não tem valor suficiente para a subtração desta caneta não tem valor suficiente capaz de representar uma perda patrimonial da vítima e da empresa que teve a sua caneta subtraída. E assim os exemplos se multiplicam. O grande problema do princípio da insignificância foi a alta carga de subjetividade contida no princípio, como de regra acaba sendo possível na análise de todos os princípios de um modo geral, e isso levou o Supremo Tribunal Federal a desenvolver um critério, alguns requisitos, e esses requisitos, Pepino, que são extremamente difíceis de serem memorizados e um tanto quanto enigmáticos, na medida que quanto mais nós estudamos esses requisitos, mais a gente não consegue identificar a fronteira de limite entre eles. Eu queria que você explicasse um pouquinho dos requisitos estabelecidos que nós trabalhamos na nossa obra. Porque, na verdade, como você já pontuou, Renê, o princípio da insignificância ele afasta a tipicidade material do comportamento. Então, ele afasta, enfim, a tipicidade. E devera subjetivo, porque ele tem uma carga, essa carga subjetiva, ela gera uma interpretação, ele passa a ser um vetor interpretativo, né, limitador do tipo penal. E por isso, tanta controvérsia, tanta discussão, tanta celeuma em torno do princípio da bagatela ou da insignificância. O Supremo Tribunal Federal, já, enfim, reiteradas vezes, fixou os requisitos objetivos para aplicação do princípio da bagatela. Seria a mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade da ação, o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada. Esses seriam os requisitos objetivos, mas também há de se considerar requisitos de ordem objetiva, tais como o valor sentimental do bem, a condição e a capacidade econômica e financeira da vítima, enfim, as circunstâncias da infração penal. Então, muito embora haja requisitos que permeiam a aplicação do princípio, considerando a carga de subjetivismo e interpretação, suscita, né, gera muita controvérsia e muita dúvida de sua aplicação prática. Perfeito. Aliás, é por isso que, em razão de alguns bens jurídicos tutelados por algumas normas penais,
também foi desenvolvido ao longo do tempo alguns critérios que afastam de pronto a incidência do princípio da insignificância. Então, por exemplo, se a gente nos lembrarmos aqui da súmula 599 do STJ, que é específica no que se refere aos crimes contra a administração, e que diz que quanto a esses crimes é inaplicável o princípio da insignificância, se dá em razão da necessidade de tutelar a administração pública, que inclusive é regida pelo princípio da moralidade, e a moralidade administrativa, como todos sabem, não comportaria esse tipo de mensuração, né? Então, em razão disso que o Superior Tribunal de Justiça acabou editando esta súmula. Nós também podemos lembrar nessas situações... Diga. E só para deixar claro o quanto é tudo discutível, que muito embora o STJ tenha editado a súmula 599, como você bem pontuou, que não se aplica o princípio da insignificância aos crimes contra a administração pública, há julgados do Supremo Tribunal Federal que ganharam aí, enfim, que deu corpo a algum tipo de posicionamento doutrinário, porque há doutrina nesse sentido, entendendo sim que se aplica o princípio da insignificância aos crimes contra a administração pública, muito embora a moralidade administrativa também seja um bem jurídico atacado. Então veja que, ainda que haja um posicionamento simulado pelo STJ, há posição doutrinária em sentido diverso, justamente por conta do subjetivismo e interpretação do princípio. Perfeito. Bom, além disso, como todos sabem, é bastante relutante a aplicação do princípio da insignificância nos crimes praticados com violência ou grave ameaça à pessoa, justamente porque pequenas ameaças podem produzir efeitos deletérios à saúde psicológica das vítimas de maneira avassaladora, e em razão disso, na nossa jurisprudência e na nossa doutrina, o princípio da insignificância é bastante refutado. Pepino, quero, para a gente encerrar, fazer algumas colocações sobre o princípio da insignificância ainda na nossa lei de drogas, e também, eu queria que você dissesse um pouco, para aqueles que estão acompanhando, se é possível a aplicação do princípio da insignificância pelos demais operadores do direito, digamos, por um delegado de polícia, por um promotor de justiça, ou é apenas um princípio aplicável, aferível pelo Poder Judiciário? Tema espinhoso, Renê, mas vamos lá. Primeiro se pergunta, né, e se questiona se aplica o princípio da insignificância aos crimes inscritos na lei de drogas. Por exemplo, o usuário que é encontrado e abordado pelos agentes da lei com uma trouxinha de substância entorpecente, um pacotinho, né, uma trouxinha de maconha, por exemplo. E se questiona se seria, então, essa conduta absorvida aí pelo princípio da insignificância. Entende-se majoritariamente, Renê, tem se entendido que não se aplica o princípio da insignificância nessas infrações penais, já que são crimes de perigo abstrato e que protegem a saúde pública, sendo, portanto, então, desimportante a quantidade do entorpecente apreendido. Então, não importa se é pequena a quantidade, já que o bem jurídico tutelado é a saúde pública. Então, majoritariamente, fica afastado o princípio da insignificância a essas infrações penais. O outro ponto, Renê, que aí é um tema bastante espinhoso, polêmico também. Sobre isso daí, antes de você entrar nesse último tópico, lembre-se todos sobre um conceito moderno, porque o princípio da insignificância ele foi criando alguns problemas, né, de afastar a proteção de alguns bens jurídicos mediante o parcelamento das condutas criminosas, e isso acabou criando uma dificuldade na tutela de alguns bens jurídicos. Então, isso levou ao desenvolvimento de uma teoria chamada teoria dos crimes de acumulação, que busca justamente impedir que, por meio de condutas fracionadas por diferentes pessoas que cometem determinadas condutas ilícitas e que individualmente são condutas consideradas até de pequena relevância para a afronta daquele bem jurídico tutelado por aquela norma, mesmo assim, esses comportamentos serem considerados criminosos. Então, um exemplo bom e exemplificativo para a gente visualizar isso é a pesca ilegal em determinado período de proibição de pesca, realizado individualmente por inúmeras pessoas, por inúmeros pescadores, que, de per si, se fôssemos tomar o comportamento de cada um deles, levaria à absolvição de absolutamente todos aqueles cidadãos que realizaram essas pescas, mas, de todo modo, haveria um ataque substancial ao bem jurídico tutelado por esse tipo, de modo a colocar a perder justamente a utilização do direito penal na proteção deste bem jurídico. Então, a doutrina dos crimes de acumulação busca justamente corrigir um dos efeitos nocivos da aplicação, digamos, pasteurizada, robotizada do princípio da insignificância, de maneira, inclusive,
a proteger adequadamente esses bens jurídicos. E o Kurkowski, o professor Rafael, que escreve Direito Ambiental no livro de Leis Penais Especiais do... Perfeito. Houve uma queda aqui, enfim. Então, perfeito, gente. Vamos fazer só o encerramento. Vou passar a palavra para o Pepino fazer a última colocação do princípio da insignificância e vamos falar depois, Pepino. Não podemos deixar de esquecer de contar para o pessoal sobre a surpresa preparada pela editora JH Mizuno para aqueles que estão acompanhando essa live. Perfeito, Renê. Duas últimas considerações sobre o princípio eu gostaria. Primeiro, como você questionou e levantou a bola aí, que é um tema espinhoso, polêmico, inclusive objeto até de questão oral em concurso público, na fase oral. Pode o delegado, está autorizado, Renê, o delegado de polícia, no caso concreto, valorando o caso concreto, aplicar o princípio da insignificância e deixar de lavrar o flagrante, por exemplo, se ele entender ali que a hipótese de incidência do princípio da insignificância, ele poderia, então, deixar de lavrar o flagrante? E para isso, e aí há dois posicionamentos. Um primeiro entendimento seria no sentido de que, sim, a autoridade policial estaria autorizada a proceder dessa forma, porque, como nós dissemos, a insignificância ela afasta a tipicidade material, ela afasta a própria atividade, não é crime. Se não é crime, não há falar-se em lavratura do auto de flagrante delito, justamente pela inexistência de crime. Mas o segundo posicionamento, a qual sou adepto e entendo muito mais acertado, é de que essa valoração deve ser feita, Renê, pelo Ministério Público, já que a Constituição Federal confiou ao Ministério Público, com exclusividade, a promoção da ação penal. De modo, então, que, nesse caso, deve o delegado lavrar o auto de prisão em flagrante e no encaminhamento dos autos, aí sim, o Ministério Público, dominus lis, titular da ação penal por excelência, por força de Constituição, fazer essa valoração no caso concreto. Competiria, então, tão somente ao membro do Ministério Público, ao promotor de justiça, esse tipo de análise. É o meu entendimento, é o meu posicionamento. Quer fazer alguma consideração, Renê, a respeito da celeuma? Não, perfeito. Concordo em gênero, número e grau. É difícil a gente conceber que agentes que não têm justamente o poder de direção do desfecho da tutela penal e da pretensão da tutela penal pudessem exercer qualquer tipo de juízo-valor a respeito disso. Embora haja, sem dúvida nenhuma, autonomia, uma discricionariedade e uma independência funcional também a outros funcionários públicos, no tocante à realização de um juízo a respeito da tipificação ou não de um comportamento considerado criminoso pela legislação, esta me parece uma seara que deve ser resguardada para, no primeiro momento, o Ministério Público e, no segundo momento, para o Poder Judiciário. Bom, perfeito. Pessoal... A última, Renê, a última observação? Claro. Da insignificância, por conta de um julgamento bem recente do Superior Tribunal de Justiça, agora de 2 meses atrás, foi publicado nos últimos informativos agora, a respeito da aplicação da insignificância ao crime de furto qualificado. Porque o STJ ele tem um posicionamento histórico e firme no sentido de que a hipótese qualificada do furto já afastaria a incidência do princípio da insignificância. As qualificadoras não são compatíveis com a insignificância. No entanto, em julgamento bastante recente, reafirmando o posicionamento que nota-se, né, uma construção jurisprudencial nesse sentido, o STJ, mais uma vez, entendeu que aplica-se, que tem aplicação do princípio da insignificância, ainda que o crime de furto seja qualificado, se considerada todas as circunstâncias da infração penal. Então, o STJ ele tem alterado um pouco esse posicionamento e admitido, então, a incidência do princípio da bagatela. Renê, era essa a última consideração que eu gostaria de registrar. Excelente. Meu amigo Luiz Fernando Pepino. Bom, saudar aqui o pessoal que entrou nessa segunda etapa, minha amiga Andréia, Caroline, a colega promotora de Mato Grosso, doutora Luciana, uma alegria tê-la aqui, minha amiga. Anderson, Sandra. Bom, pessoal, vamos ao nosso grande amigo Pedro Abiessabe, promotor de Rio Grande do Norte, autor também da coleção de resumos no que se refere ao direito ambiental, também uma satisfação tê-lo aqui, meu amigo, uma alegria. Bom, pessoal, vamos encaminhar então para o desfecho da nossa live e quero dizer para os senhores que foi uma
uma conversa, um bate-papo bastante gostoso, bastante profícuo. E nós queremos aqui finalizar dizendo o seguinte: a editora JH Mizuno atenta justamente à necessidade de premiar aqueles que acompanham as nossas lives, acompanham esta maneira nova da editora se manter em contato com os eventuais estudantes e aqueles que têm o desejo de adquirir a obra. Está lançando, a partir de cada uma das lives realizadas ao longo de toda essa semana da coleção de resumos, um cupom de desconto, um cupom especial chamado Cupom Relâmpago. Esse cupom Relâmpago, o nosso hoje, estará com a seguinte... nós vamos postar, inclusive, o banner já daqui a pouquinho, né, Pepino? Mas não custa aqueles que estão acompanhando, se quiserem anotar. O cupom terá o nome de Penal0172 e isso permitirá que o consumidor adquira, junto ao site da editora JH Mizuno, o nosso livro com um desconto extra, um desconto acumulado de 10% na aquisição da nossa obra. Eu digo acumulado porque as demais maneiras promocionais de aquisição da nossa obra contida no site serão mantidos. Então, o consumidor pode comprar o livro, se for à vista, com 15% de desconto, se for a prazo, com 10% de desconto, adicionados ainda com esses mais 10% que estão sendo concedidos com este desconto que nós vamos publicar agora. Bom, uma grande alegria, uma grande satisfação, meu grande companheiro e parceiro Luiz Fernando Pepino, uma alegria, meu amigo, falar com você, o papo rola com bastante desenvoltura, com bastante alegria, e o principal, né, Pepino, é tentar levar para o pessoal de uma maneira desmistificada, de maneira simplificada, um pouco do direito penal que a gente tanto labuta na prática e na nossa atuação enquanto promotores de justiça. Suas considerações, meu amigo, e vamos embora. Perfeito, né? A satisfação é minha. Sempre aqui dividindo a live aqui da editora JH Mizuno, na promoção da coleção Resumos Jurídicos. A satisfação sempre é minha, bastante grande, de compartilhar desses momentos ao seu lado aí. Para mim é um aprendizado e sempre uma consideração bastante importante. Um grande abraço aí. Vamos nos preparando para a próxima. Já viu, Renê, pensando em alguns temas aí, de outras lives vindouras aí, para que a gente possa continuar esse bate-papo aí, esse diálogo aí sobre o direito penal. Um grande abraço, meu amigo, e até a próxima. E um grande abraço a todos que nos acompanharam aí nessa segunda-feira à noite. Gente, pessoal, grande abraço a todos. Fiquem com Deus. Até a próxima. Valeu. Valeu.